Que a paz do Senhor esteja com você. Desejo que as suas raízes estejam firmadas na rocha, que é Jesus. O texto de hoje está em João, capítulo 13, versículo 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. O texto está falando de Jesus, que ele se levantou e lavou os pés dos discípulos. Jesus não inventou esse ritual. Isso aí já era um costume que vinha desde o Antigo Testamento. Lavar os pés era um serviço humilhante. Só os servos que faziam isso. Ninguém queria fazer esse serviço, né? Porque naquela época o povo viajava pelo deserto a pé e eles usavam sandália, então os pés deles estavam sempre sujos, eles sempre estavam precisando lavar os pés. E os donos da casa acolhiam os visitantes e os mais ricos mandavam os servos lavar os pés dos visitantes. Os mais pobres, como não tinham servos, eles mesmos é que faziam esse serviço. É importante dizer que esse ato não é para ser repetido. Jesus não disse que esse ato teria que ser repetido como um ritual, ano após ano, como a Santa Ceia. A Santa Ceia, Jesus disse, fazei isso em memória de mim. Mas o lava-pés, não. Foi só um jeito que Jesus arrumou de ensinar aos discípulos. Ele queria ensinar sobre a humildade, que quem quisesse ser o maior deveria servir uns aos outros. Jesus tirou as vestes. O que quer dizer isso? Que nós devemos nos despir do nosso orgulho, descer do pedestal, que muita gente se acha grande, se acha maior que os outros, né? Muitas pessoas acham que por ocupar um cargo importante ou por ter uma condição financeira boa, elas são melhores que os pobres. Mas a humildade, ela não está nas roupas simples, ela não está na condição financeira precária. Existem muitos ricos que têm cargos bons, altos, que são humildes. E tem muitos pobres que são funcionários da classe mais baixa, que são pobres, que moram numa casa simples, que são super orgulhosos, soberbos. E a soberba, ela precede a destruição. Isso está lá em Provérbios. Nós temos o caso no Antigo Testamento de Nabucodonosor. Ele era rei e ele olhou para o reino dele assim e falou assim: tudo isso aqui fui eu que fiz. E Deus se irou com ele e tirou o reino dele, porque ele precisava aprender a humildade, ele precisava saber que tudo que ele tinha não foi ele que construiu, mas foi Deus que deu para ele. O humilde não é aquele que não se nega a receber elogios, porque todo mundo gosta de ser elogiado, nós não podemos negar isso. Mas a pessoa humilde, quando recebe um elogio, ela dá honra e glória a Deus. Ela sabe que
todo o talento que ela tem, tudo que ela sabe fazer, foi Deus que deu, nada vem dela. No Antigo Testamento, Abigail se ofereceu para lavar os pés de Davi, porque ela queria ser esposa dele. Foi um ato de honra ao rei. Os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de entrar no tabernáculo, para serem purificados, para serem santificados. Abraão lavou os pés dos anjos que chegou na casa dele. Então era um costume do Antigo Testamento. Nós temos lá em Lucas 18, 8, 4, duas pessoas orando, o fariseu e o publicano. Um saiu justificado e o outro não. Por que isso? O publicano, ele era um cobrador de impostos. Ele era mal visto pela sociedade, porque a maioria dos publicanos, dos cobradores de impostos, eles extorquiam os pobres, eles cobravam a mais. Então eles eram mal vistos, mas tinha exceções. Esse publicano de Lucas 18 era um deles. O fariseu era um conhecedor das leis e eles oravam alto para todo mundo ver, porque eles queriam que todo mundo visse que eles eram religiosos. E aí os dois foram no templo para orar, o publicano e o fariseu. O fariseu fez uma oração assim, orgulhosa, em tom alto, que ele não era como esse publicano e exaltou os talentos dele, se exaltou diante de Deus. O publicano já não. O publicano foi num cantinho lá, começou a falar baixinho e nem levantava os olhos para o céu. Batia no peito e dizia: Deus tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ele ficava envergonhado por causa dos seus pecados, ele se humilhou diante de Deus. E ele saiu justificado, e o fariseu não. Por quê? Por causa da atitude de humildade. Nós temos que reconhecer a nossa condição falha. Nós temos que saber que tudo que nós temos vem de Deus e que não tem essa de um ser maior que o outro. Nós temos que tratar todo mundo de igual maneira, com amor, como Cristo trata, que Cristo não faz acepção de pessoas, nós também não podemos fazer. Quer ser exaltado no céu? Seja humilde aqui na terra. Deus te abençoe.